Olá, amigos, bom dia. Meu nome é Franklin Mello. Eu sou coordenador nacional do Movimento Avança Brasil na área de tecnologia da informação, presidente da Gubertec, empresa de inovação e transformação digital. E a pergunta de hoje é se o sistema eleitoral brasileiro foi hackeado, se é possível as urnas serem hackeadas. Eu tenho uma vasta experiência na área de tecnologia da informação, com mais de 25 anos de experiência nesta área. Não sou especialista em segurança da informação. No entanto, eu tenho uma vasta experiência nessa área e coordenei diversos projetos neste caminho. Eu gostaria de primeiro levantar alguns pontos a serem considerados, não é? Algumas perguntas que precisam ser respondidas. A primeira delas é se as urnas foram hackeadas. A segunda dela é se houve fraude nas eleições municipais. A terceira, se é possível hackear o sistema eleitoral. E a quarta é o que fazer para garantir a nossa democracia juntamente com a tecnologia. Então vamos começar expondo alguns fatos. Cerca de 2 semanas atrás, o STJ foi hackeado e tivemos algumas dificuldades, os processos foram expostos. Então, logo em seguida, nós tivemos o TSE hackeado da mesma forma. E a pergunta aqui é o quão profundo foi esse ataque, ok? Quais dados foram expostos? Ao que tudo indica, os dados do STJ de todos os processos foram hackeados, foram expostos de alguma forma e foram criptografados, e os hackers, criptografando esses dados, exigiram um preço em resgate. O estrago dentro do TSE foi um pouco menor. Ainda não se sabe se os dados expostos de funcionários são dados recentes ou não, mas o fato é de que existe um certo nível de vulnerabilidade nesse ambiente que pode ter ocasionado a lentidão nos sistemas ontem, ok? Algumas coisas não batem. Primeiramente, o fato do ambiente ter sido hackeado e os dados sido expostos apenas de 2001 até 2010, teoricamente em um servidor abandonado. Esse servidor abandonado não deveria estar lá, se isto realmente foi o que aconteceu. Afinal de contas, uma governança adequada de tecnologia exige que você mantenha o seu ambiente atualizado e os seus dados protegidos de uma forma bem simples, ok? Então você não deixaria um servidor exposto na internet sem atualização de forma que esteja sujeito a esse tipo de ataque. A segunda inconsistência das informações providas pelo TSE decorre do fato da declaração do presidente do TSE indicar ontem que a falha e a lentidão na exposição dos dados apurados em decorrência de um núcleo de um processador. Me soa muito estranho isso, uma vez que normalmente, quando você tem um ambiente de data center ou um ambiente de nuvem, o que você tem são servidores enfileirados de forma paralela. Quando um processador falha, quando um servidor falha, o outro assume automaticamente. Esse processo chama-se load balance. Esse processo de load balance garante o que? A alta disponibilidade e a elasticidade do ambiente. O que me parece é que o sistema de alguma forma foi sobrecarregado, subdimensionado, ao ponto de não conseguir consolidar todos os dados a nível nacional. Isto é muito mais apropriado. Então, o ministro Barroso, caso a sua equipe tenha indicado que foi um núcleo, isto não pode ser verdade. Ou pelo menos não diante das informações que eu possuo na mão, ok? Mas a pergunta principal é se as urnas foram hackeadas ou se o sistema de apuração foi hackeado. Antes de responder essas duas perguntas, eu posso indicar da seguinte forma: é possível hackear o sistema da Justiça Eleitoral brasileira? A resposta simples e objetiva é que sim.
Qualquer coisa que esteja na área de tecnologia da informação e esteja conectada, ela é passível de ser hackeada. Afinal de contas, no conceito de segurança da informação, o que nós temos são camadas de segurança. Você cria camadas de proteção de forma que o hacker ou o criminoso que tente invadir esse sistema acabe desistindo no meio do caminho ou seja jogado em uma área onde ele esteja sem saída, encurralado. Agora, existem várias formas de hackear um sistema. A mais simples dela é só o fato de você ter o seu computador ou o seu device conectado à energia elétrica já é motivo suficiente para que ele seja hackeado. Se vocês lembram bem, na década de 90, os hackers, através de telefones comuns, eles simplesmente teclavam algumas teclas e conseguiam hackear o outro lado da linha, seja fazendo ligações de graça ou seja até invadindo sistemas. Por quê? Porque a comunicação são pulsos elétricos binários, zeros e um. Então, se você interrompe esse sinal ou indica uma certa variação desse sinal, é possível hackear esse ambiente. Obviamente que hoje em dia, hackear através da energia elétrica requer um pouco mais de habilidade. Não é uma coisa muito simples de ser feito, mas é possível? É. O que dizem é que as urnas e o sistema eleitoral não está conectado com a internet. E a pergunta que eu tenho aqui é como? Como? Porque em algum momento os dados precisam ser trafegados entre os tribunais regionais e o Supremo Tribunal Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral. Qual é a única forma de comunicação dentro da infraestrutura existente? Através da internet. O que eles fazem, provavelmente, é criar um túnel de conexão privado entre o Tribunal Regional e o Tribunal Superior. Dessa forma, eles garantem a comunicação bilateral. Se esse túnel for rompido, realmente é possível se hackear, ok? Então, assim, não existe isso de que a urna não está conectada na internet, pode não estar conectada na internet naquele momento da votação, mas em algum momento, quando esse dado for consolidado, ele precisa se conectar. E a pergunta a seguir é o seguinte: houve fraude nas eleições municipais? Eu não posso afirmar com 100% de certeza que houve. Não existe nada que me indique que houve o hackeamento das eleições municipais. O que é fato é de que a infraestrutura e a governança do Tribunal Superior não está adequada, uma vez que, no mínimo por uma sobrecarga, não prevendo a capacidade de consolidação dos dados de todos os tribunais regionais, o sistema abriu o bico. Concluindo, meus amigos e minhas amigas, não vejo com bons olhos o fato do Tribunal Superior Eleitoral ocultar dados do que realmente aconteceu, uma vez que as informações que são publicadas a nós, população do Brasil, elas são muito limitadas e contradizentes. Não adianta falar que um núcleo de um processador causou todo o problema de horas de atraso na apuração. Isso não procede. Se alguém passou essa informação para o ministro Barroso, eu acredito que esteja errada. Mas, além disso, o que devemos fazer para evitar que a nossa democracia e que os conservadores estejam na mão desse sistema que pode ser hackeado, que pode ser falho? Bem, eu não acredito que simplesmente voltar o voto impresso seja a solução. Eu acredito que podemos trabalhar com a tecnologia de forma que ela seja auditável. Auditável de que forma?
você precisa estabelecer dentro do processo de governança do sistema eleitoral processos de verificação e cruzamento de informação no momento em que os dados são transmitidos. O dado pode não ser hackeado no momento de armazenamento, mas o dado pode ser hackeado no momento da transmissão, mesmo que criptografado. Então, estabelecer processos de gestão e controle trará uma maior segurança. Eu vejo com bons olhos esta questão de utilizar os celulares como forma de votação, como meio de votação, uma vez que você descentralizaria esses votos através do device e utilizaria Face ID, no caso da Apple e da Samsung, ou biometria para criptografar o dado do voto, trabalhando com chaves públicas e privadas. Desta forma, você descentralizaria o acúmulo dos dados e validaria a coleta dos dados de forma consistente, colocando processos de gestão no momento da apuração para garantir que o sistema que apura não altera o que recebe. Então, eu acredito, pessoal, que se de repente um caminho intermediário seria o voto impresso por amostragem, eu acredito que seja viável. A longo prazo, devemos trabalhar com a tecnologia para que ela forneça os meios necessários e a segurança necessária para a população e para os conservadores conseguirem votar com tranquilidade. E você? O que você acha? Você acha que as urnas são confiáveis? Você pode confiar no sistema de apuração do TSE? Deixe aqui o seu comentário, assine o canal e dê um like no vídeo se você gostou. Meu nome é Franklin Mello, eu agradeço a vocês e até amanhã.